Fala galera, e aí, tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo no nosso canal no YouTube, tá certo? Então hoje é dia de estudo, vamos lá! Bom galera, olha só, nós sabemos o seguinte, que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, né? A Bíblia diz isso. Lá em Gênesis capítulo 1, estou até com a Bíblia aberta aqui, vem dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, tal. Beleza, tranquilo. No início a terra era sem forma e vazia, mas como surgiu o universo? Como surgiu o universo? Como surgiu o universo? Você conhece a teoria do Big Bang? Conhece? Ah, beleza. Se você não conhece, então posso te dizer o seguinte, que a teoria do Big Bang diz que todo o nosso universo estava totalmente restrito em um ponto muito, mas muito minúsculo, tipo, como uma cabecinha de uma agulha. Exatamente, a cabecinha de uma agulha estava toda essa imensidão do nosso universo. Até que um dia ele começou a crescer, cresceu, até que um dia ele explodiu, deu um boom, sabe? Mas ele explodiu e ele se expandiu para todos os lados, criando então o nosso universo. A questão é, quem foi que criou tudo isso? Nós entendemos que existe uma força que deveria criar tudo isso, ou seja, que criou tudo isso. Nós acreditamos pela fé que o nosso Deus, se você acredita na teoria do Big Bang, tá certo? Porque você não é obrigado a acreditar na teoria do Big Bang. Mas se você acredita na teoria do Big Bang, alguma força teria que criar isso tudo, tá certo? E a palavra de Deus diz algo muito interessante lá em João, capítulo 1, verso 1. Porque as pessoas dizem, tá bom, mas se Deus criou o Big Bang, então quem criou Deus? Já pensou? Quem criou Deus? Como ele existiu? Como saber que ele é Deus? Galera, lá em João capítulo 1, verso 1, está dizendo a seguinte coisa: porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era quem? Jesus Cristo. Ok? Beleza? Bom, e a gente tem que entender o seguinte: a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Verbo. Só que o Verbo, ele autoexiste. O Verbo autoexiste? Como assim o Verbo autoexiste? Simples. O Verbo, ele não precisa de uma ação, por mais que ele expresse uma ação, mas ele não precisa de uma ação para existir. Por exemplo, verbo andar, vamos conjugar o verbo andar? Verbo andar existe? Existe. Eu estou andando? Eu não estou andando. Então, eu não preciso andar para o verbo existir. Ele autoexiste. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é autoexistente. Sabe? Aí as pessoas podem até perguntar, mas peraí, não tem como comprovar a existência de Deus. Realmente não tem como comprovar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo estava conversando com Tomé, depois que ele morreu. E ele disse: Tomé, você creu porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aí que está o ponto. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi, eu não sei como tudo isso aconteceu, mas pela fé eu creio. E a fé é que move tudo em nossas vidas. Entende? Ok? Então nós podemos entender que Deus criou o universo e ele autoexiste. Existe uma autoexistência na parte de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o início, ele é o começo de tudo e o término. O nosso Deus é sinistro, meu irmão. O nosso Deus é sinistro. Então nós temos que entender o seguinte: teoria do Big Bang ou outra teoria, seja lá o que for, pela fé, eu acredito que Deus criou o universo. Pronto, acabou. Ponto final. Tá certo? E quando Deus criou o universo,
Ele foi criando todas as coisas, sabe? E nós podemos perceber que quando Deus cria o universo, na verdade ele começa a preparar todo o campo para a obra-prima de sua criação, que somos nós. Ele disse, haja luz, e a luz existiu. Ele disse, haja divisão das águas, e as águas se dividiram. Uma parte da água subiu para o céu, e outra parte da água ficou na terra mesmo, onde nós tivemos o firmamento, o céu. E depois ele disse, olha, se junte a água de um lado para que haja parte seca, tá? Terra seca. Se você pegar um mapa geográfico e ver a primeira formação do nosso planeta, era um pedacinho de terra, um único pedaço de terra, e o restante tudo água. Ou seja, a terra ela estava junta em um único canto. E a Bíblia diz que ele fez com que a terra aparecesse em um único canto. Então nós temos a criação de todos os seres viventes, tá? Plantas, animais aquáticos, aéreos, terrestres, domésticos, selvagens, enfim, estava tudo pronto, sabe? Tudo pronto. E Deus então disse à Trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E no sexto dia Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus criou homem e mulher, tá certo? Cara, até aí, tranquilo. Até aí você pode falar, beleza, perfeito. Na criação, Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo como deveria ser feito, mas a Bíblia diz que Deus criou o universo em 6 dias. 7 dias não, no 7º ele descansou, né? Até ele precisou descansar, até ele quis descansar. Então é sinônimo que você pode trabalhar, mas precisa de um dia de folga. Se até Deus teve esse dia de folga, né? Então por que não nós também não termos esse dia de folga? Poxa, eu fiquei imaginando agora, cara. Já pensou se eu pudesse ir para Búzios nesse exato momento? Tá, beleza, galera. Então vamos voltar para o estudo, porque sonhar é bom, mas nós temos que focar aqui no estudo, tá certo? Então tem muita gente que me pergunta, tá certo, então se Deus criou, pastor Israel, o universo, o mundo em 7 dias, então como explicar, por exemplo, o tempo da criação dos primeiros seres viventes e até a criação do homem? Porque nós sabemos que um exemplo, na época jurássica dos dinossauros, demorou muito tempo para a primeira raça humana surgir, né? E se ele tivesse criado tudo em 6 dias, então, logicamente, nós iríamos ter contato direto com os dinossauros. E não aconteceu isso. E os dinossauros existiram mesmo. Existem fósseis de dinossauros. Cara, eu quero dizer uma coisa. Você tem que entender que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Não é igual ao nosso tempo? Não é igual ao nosso tempo! Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Existe o tempo de Deus que nós chamamos de Kairos. E existe o tempo humano que é chamado de Cronos. O nosso tempo é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. Ou seja, a Bíblia nos mostra com toda clareza que um dia pra gente, que um dia pra Deus é como se fosse 1000 anos pra gente. Entendeu? Então, peraí, quer dizer que Deus criou o mundo em 6.000 anos. E no 7º milênio, Deus descansou. É isso que você quer dizer para mim, pastor Israel? Não.
Meus queridos, está aqui na palavra do Senhor e diz o seguinte, Salmos capítulo 90, verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou e as horas da noite. Isso está escrito em Salmos. Agora eu queria ler o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu disse, é como e não é exatamente. Você pode entender a diferença? Beleza, galera, nós vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, faça os comentários lá, escreva nos comentários. Qualquer pergunta, pode escrever lá que eu vou tentar responder todas as perguntas. Eu tenho costume de ler todos os comentários, tá certo? Então vou ler os comentários, vou responder os seus comentários, tá bom? Não deixe de dar aquele like legal, entendeu? Porque isso aí diz que você gostou do vídeo, que o vídeo foi interessante. O YouTube entende que você gostou do vídeo e ele continua te mandando notificações quando surgirem outros vídeos, tá certo? Não deixe também de compartilhar esse link aí com seus amigos no Facebook, no seu WhatsApp. Não deixe também de se inscrever se você não é inscrito, tá certo? Aí você já fica ciente de todos os vídeos que forem lançados nesse canal, tá certo? Olha, um beijo no seu coração, nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.